Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 4 de junho, nós vamos fazer a correção, tá? De duas páginas do capítulo 5, lá do módulo 2. São as páginas 238 e 239. São referentes à eliminação de excretas pelo corpo humano, tá bom? Então, começando com a página 238, a primeira questão pede para vocês complementarem aqui as lacunas em branco e achar as palavras certas aqui, ó, no caça-palavras, tá bom? Então, as excretas são resíduos, vocês sabem que são resíduos. Agora, são resíduos bons, são resíduos maus, são resíduos o quê? São resíduos tóxicos, tá bom? Então, são resíduos tóxicos produzidos pelo metabolismo celular, como exemplos de produtos nitrogenados, né, chamados de excretas, que são tóxicos e produzidos pelo metabolismo celular do nosso corpo. Ureia, amônia e ácido úrico, além do gás carbônico, que é o gás que, ó, a gente precisa expirar para tirar ele, que também é uma excreta, tá bom? Então a gente tem que achar essas três palavrinhas: tóxicos, metabolismo e amônia, ó. Tóxico, na verdade são tóxicos, aí vocês colocam lá o S a mais, metabolismo e amônia. B. As tantantan são substâncias que, quando encontradas em, então, as excretas, não é isso? Essas excretas são substâncias que, quando encontradas em excesso, porque, olhe bem, o nosso corpo vai eliminar, vai excretar tanto esses resíduos tóxicos como substâncias em excesso. Então, se, por exemplo, a gente bebe muita água, a água é de extrema importância para nosso corpo. Mas se a gente está bebendo muita água, a água vai ter que sair, ou pelo suor, ou pela urina. Então, as substâncias também benéficas, mas quando em excesso no nosso corpo, também são excretadas, tá bom? Então, essas excretas são substâncias que, quando encontradas em excesso, podem prejudicar o funcionamento de vários órgãos do nosso corpo e tecidos. Por isso, precisam ser eliminadas dos organismos, tá? Deixa eu ver porque ficou aqui eliminadas. A barrinha ficou aqui na frente, eu não tô conseguindo ver o restante. Bora achar então as palavras: excretas, excesso, eliminada, órgãos, eliminadas e urina. Ah, tá bom. Então, no nosso do organismo humano, que você é eliminada através ou da urina ou do suor, não é isso? Pronto. Por exemplo, tá bom? Aí a barrinha ficou aqui embaixo, eu não consegui ver, ler a palavra. Segunda questão. O sistema respiratório e a pele participam da excreção do organismo humano. Como assim sistema respiratório? Eu acabei de dizer que o gás carbônico é um resíduo, tá, da respiração celular que acontece dentro de nossas células e uma quantidade de gás carbônico precisa ser colocado para fora, né? Então, é uma excreta do sistema respiratório. Nós colocamos o gás carbônico para fora através da expiração. E a pele vai colocar também excretas para fora através do suor. E o sistema excretor, por exemplo, o sistema urinário, vai colocar as excretas para fora através da urina, ok? Então, analise as sentenças abaixo com relação à participação do sistema respiratório e da pele no processo de excreção. Coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Bora lá. Primeira alternativa. O sistema respiratório atua na excreção por meio da liberação de gás carbônico para o ambiente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A pele participa da excreção com produção de suor pelas glândulas sudoríferas. Verdadeiro. Vimos, inclusive, que essas glândulas estão localizadas na camada da derme, ok? Da nossa pele. Verdadeiro. O suor é eliminado pelos poros que estão presentes na superfície da pele. Sim, os poros presentes na epiderme ali, a camada mais superficial da pele. Tá bom? Verdadeiro também. O gás carbônico é absorvido pelo corpo por meio da transpiração. Não, não, não. O gás carbônico vai ser eliminado para a atmosfera através de um processo chamado de expiração, tá? Durante a inspiração, o gás que é colocado para dentro do nosso corpo é o gás oxigênio. E durante a transpiração, né, que nós vamos perder calor, e o suor vai ser nada mais que água, sais minerais e algumas substâncias em excesso, mas não o gás carbônico, que estão prejudicando o nosso organismo, tá bom? Por exemplo, até o álcool. Tem pessoas, quando bebem demais no outro dia, que quando sua, aquele suor mesmo
a gente sente o cheiro de álcool, tá? Então, substâncias em excesso que estão prejudicando o nosso corpo. Então, falso. O gás carbônico não é absorvido pelo corpo por meio da transpiração. Terceira questão. Associe corretamente cada uma das estruturas que compõem o sistema urinário à descrição de suas principais funções no corpo humano. Então, a gente viu os componentes, né, que estão ali, as estruturas que estão compondo o sistema urinário. Rins, uréteres, bexiga, uretra, tá? A gente viu, inclusive, que a uretra para o homem é comum tanto no sistema excretor urinário quanto no sistema o quê? Reprodutor. Porque é através da uretra, né, no homem, que vai sair também o sêmen, ok? E como é? Pode ser que saia o sêmen e a urina junto? Não, tá bom? Então, ou vai ter ejaculação, ou o homem vai urinar. Pro Bianca, a presença, né, os requisitos dessa urina pode prejudicar o espermatozoide? Pode. Por isso, o corpo humano é uma máquina perfeita, que existem duas estruturas, certo? Anexas do sistema reprodutor masculino, chamada de glândula bulbouretral e vesícula seminal, que liberam, durante a ejaculação, vai liberar o quê? Secreções alcalinas, né? Ou seja, básicas, para diminuir a acidez da uretra e permitir que aquele ambiente se torne favorável para a sobrevivência dos espermatozoides, tá? Torna aquele ambiente menos ácido por conta da presença da urina que passa por ali diariamente. Então, bora lá. Armazenar de forma temporária a urina produzida nos rins. Então, quem produz a urina são os rins através da filtragem do sangue, tá bom? Quem armazena o reservatório de urina, que vai ter a sua capacidade e tal, é o quê? A bexiga urinária, tá bom? Então, ó, C. Conduzir a urina da bexiga urinária para fora do corpo. Então, qual é o canal, né, que tira o xixi para fora do corpo, conduz da urina e coloca para fora do corpo a uretra, tá bom? Filtrar e regular o volume de sangue por meio da formação de urina rins. É o rim que vai filtrar o sangue e vai regular, né, o volume de sangue por meio da formação da urina. E, consequentemente, formar a urina através dessa filtragem de sangue. Ok? Então, ó, A, rim. E, por fim, deixa eu diminuir aqui, que eu aumentei demais. Para aí. Mãe, oi. E por fim, quem é que vai transportar a urina produzida nos rins até a bexiga urinária? Uréteres, tá bom? Que são dois canais presentes tanto no sistema excretor feminino quanto masculino, em número de 2, que liga a bexiga, transporta a urina produzida que liga os rins até a bexiga, ok? Então a sequência ficou C, D, A, B. Bora lá. Quarta questão. Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A função desses aparelhos então, as pessoas que fazem hemodiálise, né, que tem problema renal. Então, aquele aparelho, o que aquele aparelho faz, inclusive? Então, oxigena o sangue desses pacientes, uma vez que uma menor quantidade de gás oxigênio é liberada em sua corrente sanguínea? Não. Nutre o sangue desses pacientes? Não. Por sua vez, por sua capacidade de absorver nutrientes orgânicos está diminuída? Não. Retira o excesso do gás carbônico que se acumula no sangue desses pacientes? Não. Nenhuma dessas funções é função do rim, tá bom? Retirar o excesso de glicose, proteínas e lipídios que se acumulam no sangue desses pacientes? Não. Retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados. O que são resíduos nitrogenados? São resíduos provenientes do metabolismo de proteínas, que vai formar aquelas substâncias tóxicas, como ureia, amônia, ácido úrico. Lembra? O nosso xixi, por exemplo, o xixi do ser humano, ele é rico em ureia, tá bom? Já dos peixes, por exemplo, é rico em amônia. Então, vai variar de acordo com os animais. Que se acumula no sangue desse paciente? Sim. Então, o nosso sangue não quer um excesso de íons, não quer esses resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo de proteínas. Então, os nossos rins vão filtrar o nosso sangue para tirar, certo? Para pegar a parte boa e tirar essa parte ruim, tá? Ou então o que tiver em excesso, colocar ali na bexiga para formar
a urina e a partir daí tirar do nosso corpo, tá bom? No processo de excreção. Então, a resposta correta é essa, ó. Retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumulam no sangue desses pacientes. Por fim, a gente tem a quinta questão, tá? Já na página 239, que fala o seguinte: a água, por ter um alto calor específico, é um elemento importante para a regulação da temperatura corporal em todos os chamados animais de sangue quente ou animais endotérmicos. Ou seja, nós mamíferos, por exemplo, a gente tem a capacidade de regular a temperatura interna do nosso corpo independente do meio. Então, por exemplo, se a gente tivesse a oportunidade de ir para um lugar que estivesse nevando, né, se a gente está num lugar que neva, imagine se por acaso a água que estivesse dentro do nosso corpo, a temperatura caísse tanto que congelasse, então a gente poderia morrer. Então, a temperatura corporal, certo? Ela é mantida porque nós somos organismos de sangue quente, né, endotérmicos, e a água é um elemento de extrema importância para regular essa temperatura corporal, tá bom? Então, a quantidade de água necessária para a manutenção e estabilidade da temperatura corporal varia, basicamente em função de dois processos: do suor, liberação de suor, sudorese, e da produção de urina, tá bom? Então, ó, o excesso, certo? O excesso de suor, o excesso de urina é para perder calor, é para perder água, tá bom? Assinale a opção que aponta. Ó, já foi, gente. Oh, meu Deus. Enfim, tá? Defeitos técnicos, mas vamos discutir cada questão. Cada alternativa. Assinale a opção que aponta corretamente como funciona esse controle. Então, quando há aumento de temperatura do ambiente, ou seja, mais calor, o indivíduo produz menos quantidade de suor? Não, maior quantidade de suor. A gente sua mais, né? Para perder calor, tá? E regular essa temperatura corporal. B. Quando há o aumento da temperatura do ambiente, o indivíduo produz maior quantidade de suor e menor quantidade de urina? Não. Produz maior quantidade de suor e menor quantidade de urina. Por quê? Porque quer que fique com mais água, tá bom? No seu corpo, não perder água para a urina. Ok? Por quê? Porque já está suando bastante, já está perdendo água com o suor. C. Quando há diminuição da temperatura ambiente, ou seja, no ambiente mais frio, temperatura menor, o indivíduo produz menor quantidade de suor? Sim, produz uma menor quantidade de suor, porque vai transpirar menos. E maior quantidade de urina, sim. A água que não perdeu no suor vai estar acumulada na urina. Então, a gente vai perder água através de quê? Da urina, tá bom? Quando há diminuição da temperatura ambiente, o indivíduo produz maior quantidade de suor? Não, menor, vai suar menos, né? Então, se a temperatura do ambiente diminui, o indivíduo sua menos. A gente já viu então que a D está errada. Quando há diminuição da temperatura ambiente, o indivíduo produz maior quantidade de suor? Não, menor quantidade de suor e maior quantidade de urina. Então, a resposta correta é a C. Tá bom, gente? Ó, já estava marcada aqui. Então é isso. Queria resolver essas questões com vocês, da página 238 e 239. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo e que a gente resolve, que eu tento resolver a questão com vocês, tá bom? De uma outra maneira. O que vocês não podem deixar de me procurar para a gente resolver essas questões de dúvidas, ok? Então, ó, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Beijão. Façam os exercícios e me entreguem, tá bom? Beijo.